podemos usar a água da chuva para uso menos nobre, assim como nós podemos tratar o esgoto e essa água tratada de boa qualidade, ela também pode ser usada por um uso menos nobre. Então, existe, sim, esse tratamento dentro do plano, ele está sendo estudado, sim, e acho que a grande coisa do plano, né, que passa exatamente pelas mudanças de paradigmas, que são muito mais importantes do que todas as outras. As duas próximas perguntas, eu pediria que o nosso Paulo Aragão, da MPB, pudesse responder. Pergunta sobre recursos para esgoto, morosidade de implantar projetos, licenciamento ambiental e também, na mesma situação, os investimentos em drenagem que você havia comentado, que não dá retorno. Eu pedi que você fizesse. Até porque o engenheiro Paulo Aragão também é da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, e lida constantemente com esses problemas. A minha vida é tratar saneamento. Bom, a questão dos licenciamentos, né, por conta essa dificuldade que nós temos ainda de espaços possíveis de serem usados por conta da grande quantidade de áreas protegidas que nós temos em Florianópolis, isso tem sido uma dificuldade muito grande de se licenciar qualquer sistema de esgoto. Há uma rejeição muito forte por parte das populações de terem qualquer sistema de esgoto próximo da sua casa, seja ele uma estação elevatória, uma simples estação elevatória. Então, quando se fala na estação de tratamento, daí mesmo a coisa vai para um radicalismo, né? Então, isso nós precisamos mudar esse comportamento, né? E daí se busca subterfúgios do meio ambiente para resolver um problema que seria um problema de vizinhança daquela obra. E daí, então, vai se buscar, né? E se inviabiliza as coisas. Mas a grande verdade é que nós temos que ter as estações de tratamento. Nós temos que ter. E os locais não são muitos. Não são muitos. Porque nós temos as limitações. Então, nós precisamos começar a criar um pacto, né? Mas daí também a gente tem que saber por que a população rejeita essa estação de tratamento. Aí, agora, a gente volta a fazer uma nova crítica. É porque as estações hoje nossas são tratadas de uma maneira tão ruim, tão pessimamente, que do jeito que está, ninguém quer. Agora, outro dia, eu estava vendo na televisão, na França, né? Tem uma estação de tratamento que é no centro. Tu olha, parece um prédio de parece até um museu, né? No centro, tudo prédio em volta. Mas por quê? Porque lá é dado o tratamento adequado para a coisa, né? Aqui nós temos, como é esgoto, lixo, a gente quer pegar e jogar para debaixo do tapete o mais longe possível, não quer tratar, não quer. Então, esse é o problema. Nós precisamos mudar esse paradigma. No dia que se fizer que a gente tiver estações de tratamento, e se tem, que a gente vê que dá de passar, que não tem mau cheiro, porque tem um cuidado com o problema do cheiro, tem tecnologia para ser feito isso, né? Aí sim a população até vai começar a entender. Então, esse é o grande problema que nós temos, que é os licenciamentos dessas estações de tratamento, né? A outra pergunta, Átila, poderia... Bom, a drenagem, né, é aquilo que a gente falou. O que está acontecendo? Cada vez você impermeabiliza mais o terreno, a água escoa muito mais rapidamente para as vertentes. E o que nós temos que fazer? Nós temos que alargar cada vez mais os canais. Então, a rua ficou alagada lá para trás. Antes não alagava. Por que agora alaga? Porque nós impermeabilizamos mais o terreno, ela chega muito mais rapidamente. O terreno fazia essa função de guardar a água e soltar ela aos pouquinhos. Agora não ocorre, a água cai e escoa muito rapidamente. Então, essa é a situação. Então, os custos de investimentos em drenagem, eles são crescentes. E gostaria de dizer que essa questão do reuso da água, tanto de água de chuva, quanto água tratada, nós já temos diversos casos aqui na ilha de uso de água de esgoto. Por que nós temos que dar descarga, que é para afastar
os nossos dejetos com água limpa, gente. Aquilo tem uma função só de transporte. E nós usamos água que vem lá do Cubatão para afastar o nosso dejeto. Pode ser uma água reusada, não tem problema. Né? Tem um pouquinho de questão de estética, mas é um absurdo que se usa. E é uma das maiores quantidades de água que se gasta é só para afastar com aquelas malditas válvula hidra, né? Que aquilo é uma praga, que consome uma água, né? Enorme, e usando água nobre que nós temos. Né? Então, isso tudo passa, né? Repassa por isso, por dentro desse processo todo. Não sei se tem mais alguma coisa, Átila. Tá, era isso. Vai sair, Marcelo. Se me permite, Átila, me permite, já que nós falamos, eu também... Nosso consumo hoje é da ordem de 250 litros por habitante dia. A média deveria da ordem de 150, 180. Então, vocês vejam já a quantidade de água que vai fora aí. Né? Eu gostaria, se me permite, de falar um pouquinho sobre a questão da legislação. Acho que foi o vereador que também, vou talvez até me antecipar, né? Ao final desse trabalho, né, eu esqueci de comentar isso, vai vir uma série de adequações a serem feitas nas legislações, tanto na lei orgânica do município, na questão da vigilância sanitária, e na própria lei 7474 dessa Câmara, que vão ter que ser readequadas para esse novo modelo. Tá? E o vereador também perguntou sobre a questão da Casan, se foi visto isso na época. Essa lei, se o senhor se ater a ela, está escrito que esse modelo ela vai se ficar até a criação do contrato de programa. Ao final desse plano, vai sair as metas a serem atingidas, e aquelas metas vão se transformar, vai ser aprovado por essa Câmara aqui, um contrato de programa que o operador vai ter que cumprir. Não importa se esse operador é a Casan, é um privado, seja lá quem for. Esse contrato vai ter que ser cumprido. E quem vai cobrar e fiscalizar esse contrato? É a agência reguladora. Então, a agência reguladora tem essa função de cobrir as metas e cobrar. Gostaria de um pouquinho ainda da legislação, falar mais um item que nós temos um problema, que é aqueles setores de Florianópolis que não estão sob o comando da prefeitura, que é o caso do Jurerê Internacional, do Pântano do Sul. Essas situações elas estão irregulares perante o município. Tá? E não existe uma concessão. Aquilo é um serviço público prestado para a população e há necessidade da regulação desse serviço pelo poder público. Então, isso vai ter que ser atendido. Existe um pessoal do Jurerê Internacional, diz que na época não tinha como fazer, eu não entro nesse mérito, mas essa situação, há necessidade de sofrer uma adequação para a nova situação que nós vamos ter agora. Então, essas questões, vereador Aurélio, nós vamos ter que tratar aqui, né? E são irregulares, eles prestam serviço público e clandestino. São clandestinos, né? Porque não existe uma regulamentação. O poder público não tem como fiscalizar, não tem como... Né? Então, isso vai ter que sofrer uma adequação também. E isso tudo vai estar, com certeza, contemplado numa série de legislações, alterações que virão para essa casa aqui para serem adequadas. Era isso. Bem, o vereador Celso Sandrini pergunta se vamos concluir o plano de saneamento básico até dezembro. Bem, vereador, o cronograma está ali no quadro, que também vai ser disponibilizado para os senhores vereadores. Nós temos aí, como vê ali, no mês de junho, previstas audiências públicas, né, com a se não tiver nenhuma grande alteração a ser feita na proposta que vai estar sendo apresentada, a ideia é que, ao final do mês de julho, o plano possa ser concluído para encaminhar e ser encaminhado à Câmara de Vereadores. Pergunta também sobre água em cima de outorga ou outorgáveis. Acho que o engenheiro Paulo já informou, quer dizer, tem muita irregularidade nesse processo, tem usos de água que tem outorga e tem usos que não tem outorga, como, por exemplo, cidadão que usa lá uma ponteira, um hotel, uma pousada, um condomínio, que
tem uma ponteira retirando água de um aquífero, ele teria que ter uma